Minas Gerais. Vou cantar bem-vindo. Vamos. Bate palma junto, viu? Você está chegando. Bem-vindo. Bem-vindo. Você está chegando. Bem-vindo. Seja bem-vindo. As intenções da nossa celebração. Rezemos pela recuperação da saúde de Maria Liciardi e também pelos doentes de nossa comunidade. E pelos nossos irmãos falecidos, Laerte Neves, falecido hoje, Pompeia Padula da Cruz, Elzira dos Santos Gomes Zilica e João Carlos da Silva. Depois da procissão de entrada, gente, as pessoas que estiverem do lado de fora podem se aproximar, né, pela entrada ali e ficar mais no corredor, para não ficar do lado de fora. E essa celebração também será transmitida.
liturgia desse 17º domingo do tempo comum nos convida a compreender que a Eucaristia não é um refúgio para nos isolarmos do mundo. Nutridos no altar do templo, descer ao chão da nossa história, na prática da caridade. Esse é o combustível essencial para a nossa missão. Alimentados pelo próprio Cristo, o verdadeiro tesouro da nossa vida, caminhamos pelas estradas da vida cotidiana, atento às dores e necessidades do próximo. Ao celebrarmos a festa em honra ao nosso patrono, São Cristóvão, somos motivados a ser condutores da caridade, transportando o amor de Deus e garantindo a segurança, a justiça e a paz em nossos caminhos. Iluminados pelo tema Eu Nunca Te Esquecerei, celebramos também o 6º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, reconhecendo o precioso legado de fé, amor e sabedoria. Damos graças pelo testemunho que eles representam para nossas famílias e comunidades. Que, alimentados pela Eucaristia, Jesus nos envie para sermos seus braços e pernas no mundo. Entramos no templo para celebrar, para sairmos dele para servir. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já fomos acolhidos pelo Carlinhos de maneira assim calorosa, vibrante, né? Então agora nós vamos invocar o nosso Deus, mundo em trino, cantando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, na comunhão e na força do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra, da Eucaristia. A exemplo de São Cristóvão, somos também convidados a nos tornar discípulos missionários do Senhor Jesus. Em cada missa, também somos convidados à conversão. Para bem celebrarmos essa Santa Missa, coloquemo-nos na presença do Senhor nosso Deus e no silêncio do coração, examinemos nossa consciência. Inclinemos humildemente nossa cabeça em sinal de arrependimento. Arrependidos, imploremos o perdão de Deus cantando. Os corações arrependidos
Deus Pai misericordioso, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na festa de São Cristóvão, cantemos a Deus o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os glorificamos. nós damos graças por vós, venhamos a glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tem piedade de nós. nós que tirar pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica e tem piedade de nós. vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Cada um coloca diante do altar seu agradecimento a Deus pelas graças alcançadas através de São Cristóvão. Apresente também as necessidades que se encontram no seu coração. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário,
este teu povo tão numeroso. Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou fazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso eu amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos,
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor, desde sempre a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justo, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele terreno. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com o coração agradecido a Deus por esses dias de novena preparatória para a festa de São Cristóvão, protetor, guardião, intercessor desta comunidade. Ele às vezes não parece na indicação litúrgica, porque concorrer com São Tiago também foi apóstolo, aí não tem como, né? Mas eu dizia que se para a liturgia da igreja São Tiago tem precedência, porque ele é apóstolo de Jesus, São Cristóvão ele está mais no coração do povo, até porque a
a indicação da sua proteção está muito ligada a nós que estamos sempre a caminho, estamos sempre em travessia, sempre em movimento. Então diz mais para a realidade do nosso povo. Mas ambos têm algo em comum, que foi o martírio. Tanto São Tiago quanto São Cristóvão deram testemunho da fé em Cristo Jesus, dando a sua vida, tendo o sangue derramado. E o martírio, irmãos e irmãs, não é a derrota, é sinal de vitória, porque todo aquele que dá a sua vida por Cristo, ele tem lugar no céu. Esse é o critério da igreja. Quando não é martírio, a igreja sempre pede um sinal, um milagre, para confirmar que aquela pessoa está no céu. O martírio não precisa. O próprio Jesus nos dá essa certeza. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também testemunharei a seu favor diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o caminho direto. Não precisa de sinal no céu, porque a palavra de Jesus já é o sinal que demonstra que a pessoa está junto de Deus no céu. E se está lá, tem duas finalidades. Primeiro, ser intercessor para cada um de nós que aqui estamos. É a comunhão da igreja da terra com a igreja do céu, a igreja triunfante. A outra finalidade também se torna para nós luzeiros, como modelos, como paradigmas a serem seguidos, a serem imitados. Quando nós olhamos uma fotografia de alguém que amamos, nós trazemos à memória aquela pessoa amada. Quando olhamos para a imagem de São Cristóvão, nós não tivemos contato direto com ele, mas a imagem nos remete à pessoa que viveu aqui na terra, que testemunhou a fé em Cristo Jesus. Pelos relatos de São Cristóvão, vocês conhecem mais do que eu, né? Esses dias, ontem mesmo, vocês falaram mais da construção da comunidade, né? Certamente, eu não estava aqui, mas ficaram sabendo como foi a escolha desse nome, né? Como foi o critério. Geralmente, quando a gente vai escolher um santo que vai ser o protetor daquela comunidade, a gente consulta, né, aquele povo, as pessoas, e às vezes não é, dependendo da situação, nem sempre é a maioria, é a questão do consenso em torno de um santo, né? Mas pela imagem nós percebemos ele carregando a imagenzinha de Jesus, e pelos relatos aconteceu foi isso, né? Ele já nasceu grandioso, porque estava com o carro pequenininho, mas pelos relatos ele era um menino de proporções diferenciadas das crianças daquele tempo. Ele já nasceu gigante, né? Gigante no físico, e depois Deus o tornou gigante também na fé, porque ele nasce num ambiente não cristão, num ambiente muito voltado para o paganismo, em que as pessoas cultuavam muitos deuses. Então ele nasce naquele ambiente, mas Deus já tinha escolhido esse homem que não era Cristóvão, né, era outro nome, em decorrência do ambiente que ele nasceu. E na igreja tem sempre esse costume também, quando uma pessoa entra para uma comunidade religiosa, ela muda de nome, né? Os catecúmenos, quando escolhem um nome não cristão, no dia do batismo, troca seu nome, passa a ser o nome cristão. Mas Cristóvão foi vivendo diversas experiências, e dentro dele, Deus já tinha colocado a sementinha de tornar-se servo, e ele queria tornar-se o servo da pessoa mais forte do mundo. Ele foi fazendo o caminho, encontrou algumas pessoas que eram reis, depois ele foi percebendo que, embora alguns pudessem ter força, mas tinha um medo que ainda incomodava. Aí ele mudava, ele buscava outro que fosse maior, mais poderoso, que não tivesse medo. Até que ele encontra um eremita, e esse eremita propõe para ele viver um jejum, para viver também uma vida mais ascética. Ele fala: não vou dar conta de ficar em jejum, até porque o próprio físico dele exigia que se alimentasse, né? E aí esse eremita disse para ele: então, você pode santificar de outra maneira, você pode servir esse Senhor que você tanto busca, ajudando as pessoas. E aí se instala próximo ao rio, e ele começa a fazer esse serviço de atravessar as pessoas de uma margem para o outro, devido ao seu vigor físico, à sua alta estatura. E ele
um dia ele atravessa uma criança, só que essa criança pesa muito mais do que os outros, né? E aí depois essa criança revela para ele, e ele diz assim: nossa, parece que eu estava carregando o mundo nas costas. E aquela criança diz: você não só carregou o mundo, mas o Criador do mundo. E aí ele faz a experiência de fé. Ele descobre que ele está carregando o Cristo, aquele que é o Senhor da história, que é o Senhor do mundo, que tem o poder para mudar tudo. E aí surgem outras histórias, Jesus mostrando para ele que realmente ele tem poder. O cajado, né? Tem aquele cajado, segundo os relatos, Jesus fala para ele: esse cajado você vai ficar próximo, né, onde você mora, e amanhã ele já vai estar produzindo frutos, né? Só Deus pode fazer algo nessas proporções. E aí, quando amanhece, aquele cajado seco já tinha transformado numa árvore produzindo os frutos. Mostra para nós, irmãos e irmãs, que Deus é o Senhor da história, é o Senhor da vida, e que mesmo que a pessoa nasça num ambiente todo distante de Deus, mas se Deus o escolhe, Ele vai moldando essa pessoa gradualmente. Qual é a mensagem que nós podemos tirar? Todos nós podemos ser santos. Não existe uma forma única. Deus nos santifica a partir da realidade que nós nos encontramos. Estamos rezando pelos avós também esse final de semana, pelos idosos. Os avós se santificam também na família, no lar, intercedendo pelos netos. E aí vem as outras gerações, bisnetos, tataranetos, aí segue, né? A família é um espaço de santificação. Os casais se santificam no lar, na família. A igreja também é um espaço de santificação. Então não existe uma forma única. Eu posso me santificar fazendo jejuns, fazendo penitências, mas eu posso me santificar também fazendo a caridade, dando água para quem está com sede, dando acolhida para quem está, o peregrino, né? Acolhendo também os pobres, os sofredores, dando os bons conselhos, tirando as pessoas do caminho do erro, da maldade, né? Das trevas. Então existem muitas maneiras de nós nos santificarmos. Então São Cristóvão se torna para nós esse modelo para os nossos tempos. Ele é considerado também como protetor dos motoristas. Hoje é dia também dos motoristas, dos ajudantes. Ontem tive um momento com alguns deles e eu dizia que eles não transportam só cargas, objetos, tem vidas também envolvidas nisso, né? Pelas estradas, pelas nossas rodovias. Hoje o trânsito se tornou muito mais intenso. Há muitas pessoas também impacientes, intolerantes no trânsito. Exige de nós também prudência, sabedoria, calma, paciência. Meu instrutor de autoescola, ele dizia: padre, eu sei que padre é uma vida muito corrida. Você nunca recupera tempo perdido. Se você saiu de casa atrasado, você vai chegar atrasado. Adianta, né? E ele dizia: saia sempre com a margem de tempo maior, para você não colocar a vida das pessoas em risco. E os nossos motoristas, nós estamos pelas rodovias, percebemos isso. Nem sempre nós conseguimos chegar naquele horário pré-estabelecido. Nunca perder a paz. Algo que me ajuda muito, em vez de estressar com o trânsito, rezar enquanto o trânsito não flui. Que aí as coisas, você com o coração apaziguado, você faz os movimentos com muito mais serenidade, com muito mais prudência também. Nós tivemos um encontro de padres lá em Nova Viçosa. O encontro estava previsto para as 9 horas. E eu, né, durante a semana a gente tem missa aqui, um padre falou assim: não cancela a missa, você vai chegar atrasado, mas a gente chega às 7 horas lá. Você vai pegar um trânsito terrível de Viçosa, você não vai chegar às 9 horas. Eu falo: para começar a reunião não precisa de mim, vocês começam, eu chego depois. E aí fomos, o padre Juquinha veio comigo, celebramos aqui, fomos tranquilos. Quando chega em Viçosa, tem um ponto lá que trava tudo. Mas parecia que estava livre. Nós fomos passando, quando chega numa rotatória para o bar, os carros todos alinhados pela esquerda. Eu passei pela direita, fui seguindo para levar os sinais todos verdes, fui passando pelo trânsito todinho, cheguei lá 9h05, estava lá.
reunião começou às 9h30. Muitos chegaram depois, muitos chegaram às 10 horas. Eu sempre saio de continuar depois da missa, não sair. Né? Eu cuidava da missa e Deus cuidou do trânsito para mim. Nunca peguei uma rodovia tão tranquila quanto esse dia. Então, há situações que nós fazemos que está no alcance. Deus vai cuidando daquilo que nós não damos conta. Por isso que é muito importante, quando nós saímos de casa, invocar a proteção de São Cristóvão pelas nossas estradas, rodovias, porque ele é esse protetor especial. Assim como ele fazia a travessia, ele nos ajuda também a fazer esse caminho, essa travessia do nosso cotidiano. É importante também pedir por discernimento, a sabedoria. É o que Salomão pede na primeira leitura. Em sonho, Deus aparece para Salomão e pergunta para ele. Ele diz: pede o que desejas e eu te darei. E ele pede sabedoria para governar, né? Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de meu pai. Ele se considera ainda muito novo, muito jovem, inexperiente, um povo numeroso também para ele governar. E ele pede, portanto, sabedoria, discernimento. E Deus diz: muito bem, já que você não pediu riquezas, nem bens, isso será concedido. Agora, é importante pedir, mas perseverar naquilo que nós pedimos. Porque quando a gente pega o livro dos Reis, nós percebemos que depois de Salomão, o poder foi crescendo e ele foi distanciando o verdadeiro Deus. Então não basta a gente pedir sabedoria, mas distanciar de Deus, porque Deus é a plena sabedoria. A sabedoria humana tem que estar edificada na sabedoria divina. Peçamos também esse dom para saber tomar as decisões acertadas, o discernimento, rezar aquelas decisões importantes a serem tomadas. Lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 37, diz sobre isso. Quando você tem que tomar uma decisão importante, fale com Deus na oração, peça a Ele o discernimento. Se tiver de aconselhar, busque o conselho de uma pessoa também que é piedosa, que é temente a Deus. E escute também aquilo que Deus fala no seu coração. Até mesmo nas minhas andanças eu falo. Eu só dou carona quando toca no coração. Quando toca na mente eu não dou carona. Quando eu fico brigando comigo mesmo, eu não dou carona, aí eu rezo. Eu não posso fazer aquilo que a pessoa pede, eu faço aquilo que está no meu alcance, né? E já fiz muito essa experiência andando, neguei a carona, Senhor Deus. Eu não dei a carona que a pessoa pediu, mas possibilite que essa pessoa chegue em paz ao lugar em que ela se destina. E quantas vezes voltava, a pessoa já não estava ali. Às vezes eu até brincava, né? Alguns, né? Deus mais corajoso do que eu, né? Porque eu não tenho coragem suficiente para dar carona para essa pessoa. Então nem sempre nós nos sentimos capazes, preparados para fazer aquilo que o outro necessita. Mas quando você reza a Deus e pede para Deus fazer aquilo que não damos conta, Deus atende. Quantas vezes também eu, quando seminarista, hoje ficou muito mais fácil. Na minha época era mais ônibus e carona era difícil de conseguir. E quantas vezes consegui carona as mais impossíveis, né? Pessoas que estavam dirigindo o carro da empresa, estava bem explícito, proibido dar carona, eu peguei carona. Peguei carona com o taxista. Não tem dinheiro não. Não, mas entra. Com a polícia rodoviária, deram carona também, de ambulância, né? Aquilo que, gente do céu, vai dar carona. E às vezes tem que recorrer a Deus. Senhor, me ajuda. Toca o coração de alguém para que faça eu chegar tranquilo no lugar que eu preciso. E assim eu faço. Como às vezes não posso fazer aquilo que o outro pede, mas eu rezo a Deus: ajude esse irmão, ajude essa irmã a chegar em paz ao lugar que se destina. E São Cristóvão se torna esse também, esse companheiro, esse parceiro, esse intercessor. Recorramos a ele nesses momentos de necessidades pelos quais nós todos passamos. E Jesus, nós estamos esses dias acompanhando as parábolas do Reino dos Céus. Hoje ele compara com a pérola preciosa o tesouro escondido, que a pessoa vende tudo para adquirir aquele terreno, aquela pérola preciosa. O nosso grande tesouro é Cristo.
E às vezes, irmãos e irmãs, nós temos que abrir mãos de uma certa zona de conforto para conquistar esse grande tesouro que é Jesus. Quando nós vamos abrindo mão de muitas coisas, Deus também vai preenchendo o nosso ser, a nossa vida. Foi o que São Cristóvão fez. Ele poderia ter seguido outros caminhos, honrarias, prestígios, poderes humanos. Ele abre mão de tudo para servir a Cristo, que é o grande tesouro da nossa fé. Usa também a imagem que nós acabamos de ouvir da pescaria. Os peixes bons são colocados em cestos e os outros são jogados fora. Uma alusão ao fim do tempo. Quando chegar o momento em que o Pai do céu nos chama, nós vamos para o lugar de acordo com as obras que nós fizemos aqui. Quando chegar o momento do nosso julgamento, Deus não vai perguntar o quanto eu fiz para mim, mas o quanto eu fiz para o outro. Não o quanto o outro me machucou, mas o quanto eu feri o irmão. Esse é o critério do julgamento. Se aqui nós somos julgados, às vezes, por aquilo que temos, diante de Deus seremos julgados por aquilo que somos. São Paulo diz: quer de bom, quer de mal, passaremos pelo tribunal de Cristo. Que São Cristóvão, São Tiago, apóstolo e mártires, possam nos ajudar também a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudar outros irmãos nessa travessia, encontrando Cristo, fazendo dele o Senhor da história, o Senhor da vida. No instantezinho de silêncio, cada um peça a Deus essa graça de sermos peregrinos na terra, buscando o reino dos céus, o reino definitivo. Irmãos e irmãs, com fé, esperança, professemos a fé em Deus unido. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs confiantes, vamos agora apresentar a Deus as nossas preces. Senhor, guiai os nossos passos na caridade. Senhor, guiai os nossos passos na caridade. Senhor, alimentada na mesa da palavra e da Eucaristia, que a vossa igreja nunca se feche em si mesma, mas desça ao chão da história humana para anunciar o Evangelho, rezemos. Senhor, guiai os nossos passos na caridade. Olhai, Senhor, pelos nossos governantes, para que zelem pela qualidade das vias e pela proteção de todos os cidadãos, promovendo as políticas que defendam a dignidade humana no trânsito, na sociedade. Rezemos. Senhor, guiai os nossos passos na caridade. Pela intercessão de São Cristóvão, Senhor, que os motoristas, caminhoneiros, viajantes e trabalhadores do trânsito dirijam sempre com responsabilidade, prudência e respeito à vida, fazendo das estradas caminhos de paz e de encontro. Rezemos. Senhor, guiai os nossos passos na caridade. Cumulai de bênçãos, Senhor, nossa comunidade, para que a comunhão que recebemos no altar se transforme em gestos concretos de caridade mútua.
acolhendo aqueles que enfrentam os rios difíceis da solidão, do desemprego e da doença. Rezemos. Senhor, guiai os nossos passos à caridade. Fortalecei, Senhor, todos os avós e idosos, concedendo-lhes saúde, paz e que a sabedoria acumulada seja sempre fonte de luz para as nossas famílias. Rezemos. Senhor, guiai os nossos passos à caridade. Deus de bondade, acolhei as preces que vos apresentamos, aquelas que trazemos no coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos propondo, neste final de semana, fazer uma coleta em favor do lado dos idosos sem queixeiras. Eles estão passando por algumas dificuldades. Nós estamos até fazendo coleta também de material de pessoal, também de limpeza. Depois nós vamos destinar para lá. A nossa região mandou também uma proposta de recolhermos também esses mesmos itens para a Casa do Clero em Barbacena. Então depois a gente vai metade, né? Metade vai para Teixeiras e a outra metade vai para a Casa dos Padres em Barbacena, para onde quando o João, que nos ajudou tanto em continuar a coisa, né? Então, maneira também de gratidão, não só a ele, mas aos padres que serviram o nosso povo e que estão lá na Casa dos Padres. Durante a semana, se alguém quiser fazer a doação, deixa lá na Secretaria Paroquial. Então, para o nosso canto, apresentemos a Deus a nossa vida, os nossos dons. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nossos pedidos, os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças
Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade, pois tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós os louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Em tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de unir para vosso povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, especialmente São Tiago e gloriosos mártires, São Cristóvão, cuja festa celebramos, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo com vosso servo Papa Leão e nosso bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, o Padre Marcelo, vigário paroquial, o Padre Sérgio, que nos auxilia nesses dias, e diáconos Edgar, os demais da nossa arquidiocese, transitórios e permanentes, as lideranças leigas dessa comunidade, o Conselho Comunitário, as famílias que nesses dias rezaram a novena em honra a São Cristóvão, os enfermos, Ana Maria, também os doentes da comunidade, os que estão nos hospitais, nos lares, os avós, os que pedem nossas orações. Também lembramos dos nossos motoristas e viajantes, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Laerte Neves, falecido hoje, Pompeia Padura da Cruz, Roseira dos Santos Gomes, Marcelica, João Carlos da Silva, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos do século. Amém. Da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso Filho, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que é da vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo, pela vossa mão se desses vida ao mundo. Livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue dos nossos pecados e todo mal. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade, e jamais separar-nos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que promove a paz, a unidade e tira o pecado do mundo. Senhor, nos livre de pecar e mal, faz-nos nossa ser salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém.
e outros mais. Sai na rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão cantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua Quem vai compreender não se perde na pressa que tem. Sacerdote legítima que pode se cuidar, mas se mostra em quem se convém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido prever o chão. Sim, Senhor, nossas o meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais, por cumprir os preceitos da lei, a A humildade de quem vai além e se empenha, procura o perdão, é o terreno onde pode brotar a paz. Sim, Senhor, nossas Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores.
Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós os pedimos, que sirva para nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. Antes da oração a São Cristóvão e da bênção também, eu vou fazer a oração geral da bênção dos veículos, depois da carreata, né? Chegando aqui eu vou só fazer a aspersão, nem como temos feito nos últimos anos. Mas se tiver algum aviso, agora podemos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus por esta linda festa, aos padres que passaram por aqui durante a novena e celebraram conosco, ao nosso padre José Afonso, também ao diácono Edgar, aos nossos visitantes, a cada pessoa que doou fraldas para o nosso gesto concreto, por cada mão estendida, nos ajudando com alimento para a partilha, com a ornamentação do carro, do altar, na música e na liturgia. A festa é fruto do trabalho, da união e da generosidade de todos. Que São Cristóvão abençoe a vida de cada um de nós. Após a celebração, nós teremos a partilha. Quem ficar aqui, quem for na carreata, pode ficar tranquilo. Nós temos a partilha para todos. E é bom também, gente, que foi feito um mural contando a história da nossa capela. Vão lá embaixo, vão ver, tem muita foto, tem documentos de 36 anos atrás. Tá bom? Então, às vezes, alguém vai se ver por lá, né, nas fotos. Tá bom? E daí vai passar para nós agora o trajeto que vai ser feito a carreata. Boa noite. Dia de carreata, para quem vai, né, seguir a carreata, a procissão de São Cristóvão, ela vai sair e chegar pela Tiradentes. Sai pela Tiradentes e chega pela Tiradentes. Vamos descer aqui, a Avenida Santa Cruz, vamos subir a avenida, desce e sempre pela Rio, não vão passar pelo Pau d'Arco. Porque ali tem um tráfego proibido para caminhões, então quando tem caminhões é muito perigoso, muito quebra-mola. Então vai pela Sobe Avenida, Beira Rio, vai até o Hospital Gavazza. Quem for contornando o Hospital Gavazza, por gentileza, não utilizar a buzina, porque, né, tem um hospital ali, então evitar a buzina. Retorna pela Francisco Vera Martins, pelo Bahamas, Beira Rio novamente, chegando aqui pela Tiradentes. Tá bom? Somente subir a avenida. O restante Beira Rio, Gavazza, retorno Beira Rio, chegada e saída pela Tiradentes por baixo aqui. Tá bom? O sinal fica a critério do agente de trânsito seguir o CEMUT, a viatura do CEMUT está aqui com os agentes de trânsito. Então, caso eles, né, liberam o semáforo, então se permanecer a gente lá, tem como, né, liberar o semáforo. Agora, se a gente seguir, quem vier atrás não tem como, né, avançar o sinal. Então, seguir a viatura, sempre seguindo também, gente, o São Cristóvão, para não perder, que ano passado a gente se perdeu um pouquinho. Então, segue o São Cristóvão. Quando o São Cristóvão for, pode ter certeza que é um bom caminho. Tá bom? Então, uma boa caminhada para todos. São Cristóvão entende a travessia. Ele também passa pelo sinal também, vai nas indicações, né? Daqui vocês vão sair daqui, nós vamos lá para São Cristóvão, perto de 2 de outubro. Então vai para São Cristóvão, vamos fazer a carreata lá. Combinar com o padre Jorge Nato, né? Aí vai ser umas 4 horas de viagem.
Esses dias vocês tiveram muitos padres, né? Só faltou o bispo vir aqui hoje. E depois não tinha vaga para padre, não. Queria mandar mais uns padres. Não, já tem. Aí pronto. Então tá bom. Pessoal, tudo certo. Paróquia São Cristóvão continua, não vão saber? Pois é, vai caminho. Pois é, a comunidade já tem um filho padre, né? Desse jeito, muito empolgado. Né? Eu comentei sobre o gesto concreto também que nós estamos fazendo para o asilo de Teixeiras. Eu fui procurado pela diretoria do asilo e também pelos vicentinos, que a casa lá está vinculada também ao conselho aqui de Ponte Nova. Então eles partilharam comigo da situação, estão mexendo também com reforma lá, e essas doações, os materiais, os itens de higiene pessoal e de limpeza, isso também economiza para eles fazerem outras coisas, né? Então nós vamos estender esses dias, porque vocês vão receber no mês de agosto sempre uma indicação para a doação desses itens. Então a gente deixa encerrar tudo, né, no mês de agosto, aí a gente divulga para vocês quanto que foi para Barbacena e quanto que foi para Teixeiras, tá bom? As doações. Agora a coleta a gente vai destinar ao asilo em Teixeiras. Vocês na folha tem a oração a São Cristóvão, número 8. Primeiramente eu vou fazer a oração de bênção dos veículos e depois nós concluímos com a oração a São Cristóvão. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus do céu e da terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Deus, atendei as nossas preces, abençoai com a vossa santa mão os veículos. Fazei que os vossos anjos os acompanhem livrando e guardando sempre os seus passageiros de todos os perigos. E assim, como pelo diácono Filipe concedestes àquele etíope a graça da fé, quando viajava em seu carro e lia a Sagrada Escritura, mostrai aos vossos servos o caminho da salvação. Possam eles ajudar-nos por vossa graça e sempre atento às boas obras, depois de todas as vicissitudes dessa vida, merecer finalmente as eternas alegrias do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer juntos a oração a São Cristóvão. Glorioso São Cristóvão, que pela vossa virtude mereceste levar aos vossos ombros o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de pequena criança, tão unido a vós que todos os povos, nos flagelos da seca, da provação, das tempestades, dos incêndios e das inundações, encontraram sempre a eficácia da vossa intercessão. Que o vosso exemplo da escuta nos ajude também a discernir a graça do chamado de Deus Pai e a conscientização da urgência da missão de evangelizar. Protegei todos os motoristas que enfrentam os perigos nas estradas, confiantes em vossa proteção e levando Cristo nos corações. Sim, rogai pelos vossos devotos e nos preserva dos mesmos flagelos públicos, especialmente na cegueira de tudo que é pecado, conduzindo sempre a Deus, a fim de que um dia sejamos recebidos no porto seguro da felicidade eterna. Amém. São Cristóvão, Rogai por nós. vamos fazer a oração da bênção sobre a água. Pode trazer daqui à frente. Ano passado, não precisou nem pedir sua água, né? A água já veio deita do céu. Ontem lá no Sumaré eu falei, a chuva que era para amanhã já veio hoje, veio adiantada, né?
Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai, Senhor, esta água, através da qual iremos abençoar os veículos, os motoristas, neste dia dedicado a São Cristóvão, protetor dos motoristas e também dos viajantes, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos dar um vídeo para o Sérgio, lá da matriz, escutar o vídeo de vocês, né? Vamos lá, bem forte. Viva São Cristóvão! Viva São Cristóvão! Viva Jesus Cristo! Depois eu vou tirar minhas dúvidas com ele. Vamos dar a bênção solene da Santa Missa. E como a Tânia disse, os que forem partilhar, partilhem de tal forma que garanta partilho para aqueles que chegarão mais tarde. Tem para todo mundo. É só pensar que tem mais gente. Depois da bênção vai domingo, né? Quem aproveita, aí já vai saindo com a imagem, o povo também já vai ficando por aqui acompanhando, né? O Senhor esteja convosco. Ele está nós. A cada bênção todos respondam amém. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para o Senhor os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Por intercessão de São Cristóvão, cuja festa celebramos, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estejamos sempre na paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Buscando-se o hino, eu vou aspergindo o povo aí com a água dele.
Thank you.